Então, Eu ia falar sobre a avaliação. tudo bem. Então, o que é importante? Vocês têm que se perguntar a seguinte coisa. Se eu passasse um projeto desses para vocês, passando o modelo, sem o código, você consegue refazer? Primeira pergunta que você tem que se fazer, ok? Então, a gente foi construindo uma série de ferramentas, né? E a gente vai, assim, entrar na última fase de ferramentas, que é como se fossem novos blocos. E depois que a gente terminar a parte de templates com o repositório genérico e o conceito de herança, aí pronto, a gente já tem os blocos com os quais a gente é capaz de construir qualquer castelo, certo? Então é um tipo de abordagem que não é abordagem padrão, né? Eu conversei com o Regis, conversei com a Lívia, com um monte de gente que já está mais lá na frente, que já recebe os alunos para desenvolver dentro do NPI, e para nivelar se o que a gente está fazendo é legal, tem sentido, e a gente está conseguindo mostrar muito mais coisa, construir muito mais coisa do que foi feito em qualquer um dos semestres anteriores nessa universidade, né? Então, a pergunta que você tem que se fazer é: eu consigo refazer isso daqui? Se eu não consigo, o que é que eu estou tendo dificuldade? Certo? Isso pode ser compreensão, não entendo a questão das exceções, ainda tenho dificuldade com a questão das referências, ainda tenho dificuldade com a questão da linguagem, mas se a gente parar para prestar atenção, a quantidade de bloquinhos de informação que a gente tem são poucas, só que eles se misturam de muitas formas. Na verdade, a gente faz o mesmo laço 50 mil vezes, o mesmo array trocentas mil vezes, o mesmo get, o mesmo coisa, não sei o que, e a gente repete. Por que a gente repete? Porque OO é um nível de abstração que você não pega de forma conceitual. Você pega quando vê um exemplo, adapta ele dentro do seu modelo, e você vê outro exemplo e adapta também e percebe, caramba, essas coisas são parecidas. Dá tudo na mesma coisa, dá tudo dentro de modelos mais ou menos iguais. E aí você vai percebendo o paradigma. Essa é a ideia. Tanto que se vocês forem olhar nos livros, os exemplos dos livros são muito toscos, né? É triângulo, é não sei o que, é coisas que não resolvem problemas, que não estão contextualizados dentro de um serviço, dentro de um sistema, dentro de uma coisa que você tenta resolver. Tá certo? Então, essa é uma disciplina que, dado meu próprio problema de tempo, que está muito complicado, eu peço perdão. Por exemplo, eu estou com um monte de artigo de semana universitária que ainda está na fila para eu ler, né, da carrada de bolsista, e aí, por exemplo, corrigir os exercícios de vocês no sistema, vai ficando, entendeu? Então, isso é ruim para vocês, mas paciência, né? A gente vai fazendo o que dá. E assim, tem que colocar um dos bolsistas para olhar os exercícios de vocês, pelo menos. Mas o que vocês tiverem de atrasado, entreguem, meu povo. A gente faz a atividade quase toda em sala, entendeu? A gente pede que você complete a atividade para postar no sistema. Às vezes a pessoa nem posta nada, entendeu? Então, vamos acordar. Porque, sabe que a pior coisa que tem, eu vou falar assim com toda a sinceridade do mundo, é você ir passando a disciplina, passando, levar fumo por besteira, e aí fazer a disciplina de novo sem aprender nada, aí você vai ficar puto, entendeu? Porque você vai ter outra metodologia, outra forma de ensino, vai pegar outro professor qualquer, porque a gente sabe que ninguém é dono de disciplina nenhuma aqui, entendeu? E aí você vai ter uma outra disciplina que você não vai, que vai ser talvez bem diferente, porque tem vários professores e várias formas de ensinar, e aí você vai ficar chateado, e isso é ruim, entendeu? Então aproveite, né? A gente está fazendo o possível para que seja interessante, seja divertido, seja contextualizado, então vamos dar o gás, ok? Então vamos dar uma olhadinha no Twitter, como foi que o Twitter ficou. Eu pedi para vocês fazerem o Twitter, não foi? Como é que foi o Twitter sendo feito? Não consegui terminar. Só tive dois problemas. Vou tentar resolver isso hoje. Tá tudo certo, só que vamos supor. Tá tudo certo, mas dá errado quando manda rodar, né? Quando eu sigo, eu sou o André, certo. Bota só, seguir. Aí você diz o seu nome e você vai seguir quem? Por exemplo, João. Certo. Na hora que vai, fecha tudo, como se não entrasse na opção.
Deve ser alguma coisa, deve ser muito besteira. Deve ser só a única coisa que eu tenho problema é a interação de um usuário com o outro. Esses erros são horríveis, são Às horríveis. vezes é um detalhezinho. São horríveis. Esses erros assim que o negócio fecha do nada para você achar. Às vezes é um for, uma variável que não está inicializada. Então, por isso que as atividades elas vão crescendo tão devagarzinho, para você se acostumar com os códigos de erro e aprender a debugar. Ok? Então, a gente mudou o modelo de atividade de novo para ficar mais fácil de construir incremental, tá certo? Eu vou mostrar agora para vocês como é que ficou o Twitter, tá certo? Então, a ideia é que vocês construam de forma que os exemplos que estão sendo passados aqui funcionem. Então, por exemplo, a primeira parte é adicionar o usuário passando o username e mostrar os usuários cadastrados. Então, adicionar o usuário Goku, adicionar o usuário Sara, adicionar o usuário Tina. E isso daqui tá errado no push, né? Eu tenho que consertar o push lá. Isso daqui era para ser Goku, Sara e Tina, ok? Segunda parte, ó, isso daqui, ó, é por bloquinhos agora, tá certo? Então, o seu sistema faz isso? Ótimo, perfeito. Você tem uma funcionalidade completa. A ideia era que fosse crescendo. Então, a ideia é que você pega isso daqui, cola lá, e aí ele vai processar porque você já tem a entrada aqui. E aí foi pensado de uma forma que tudo que é saída tem esses dois espaçozinhos aqui de separação. Aí quando lembra do nosso amigo controlador? Quando o controlador acha que a linha começa com dois espaços, ele descarta, ele não considera entrada. Justamente para você pegar o blocão, copiar, colar e ver se a saída deu certo. Sacou? Então, tanto se achar dois espaços vazios ou se começar com hashtag, é como se aquilo ali não fosse um comando do programa. Então, ajuda você, por exemplo, pegar isso daqui, copiar, colar lá e ele processa isso tudo aqui. Então, parte 2. Seguir um usuário cadastrado, mostrar a lista de seguidores e mostrar a lista de seguidos. A gente não tinha feito isso? Então, entra como continuação. A gente tem 3 usuários, né? Goku, a Sara e a Tina. Então, seguir Goku a Sara, seguir Goku a Tina, seguir Sara a Tina. Então, quem são os seguidos de Goku? A Sara e a Tina. Quem são os seguidores da Tina? Goku e a Sara. Quem são os seguidores do Goku? Ninguém. Então, vai para o segundo bloco. Mas eu não fiz Twitter, eu não fiz mandar mensagem, eu não fiz nada. Não, porque não é para fazer, é para você fazer incremental. Porque aí quando dá um problema, você sabe, eu mexi nesse negócio de twittar, parou de funcionar. Então é porque não era no cadastro do usuário. É porque não era na parte de seguir o usuário. Sacaram como é? A ideia é que você consiga, pensando em funcionalidades, claro, quando eu estou aqui com vocês, a gente não fica indo e voltando, construindo, incrementando. Às vezes eu faço o código todo já de uma vez só, mas porque eu tenho prática com isso, né? É diferente, eu tenho prática com isso. Então, e eu já implementei isso em uma linguagem, em 2. É diferente quando você está fazendo a primeira vez, né? Então, quando bate o erro, vocês veem que eu tenho mais ou menos uma noção de o que é que está dando errado. Eu já vou lá procurando, isso é um for, isso é não sei o que. Então, esse é o tipo de liberdade que você vai se dando à medida que você vai conhecendo a linguagem, aprendendo a programar, tendo mais prática, etc. Então, segunda coisa, bota isso daqui para frente. Ok, meu código já faz isso, já tenho seguir, já tenho seguidos, já tenho seguidores, etc. Diz. Desde o início da cadeira que eu faço a interação com o usuário diferente. Tu utiliza tu separa a string por partes e lê essas partes. Eu faço de diferente, tem algum problema? Eu chamo a função, na hora de chamar a função que ela pede um parâmetro, eu chamo a interação. Vamos supor, eu boto um in. Eu entendo. Esse modelo de interação, ele não existe por acaso. Isso é a forma mais rápida e prática de você fazer a interação com o usuário. Professor, quero fazer menuzinho, quero fazer sei lá o que. Pode fazer, mas você vai gastar tempo. Ok? Então, se tivesse um modelo melhor de interação, mais rápido de interação do que comandos, o kernel, você não interagiria através de comandos.
Comandos é a forma mais prática de você conversar com o sistema, tanto que você faz tudo através de comandos. Eu quero fazer não sei o que, quero copiar, comandos e parâmetros. Comandos e parâmetros é a forma mais prática e rápida de você fazer interação. Por isso que a gente pensa aqui em comandos e parâmetros, e não em menus do tipo 1 para menu de usuário, 2 para menu de não sei o que, 3 para menu. Então, quer fazer diferente? Pode fazer, mas saiba que você vai gastar mais tempo fazendo. Ok? E conforme a complexidade do sistema aumenta, os menus começam a ficar intragáveis. Tipo, eu tenho adicionar, remover usuário, atualizar usuário, adicionar, remover animais, adicionar, remover serviços, vender, atualizar. E você vai ter que ter um menu de usuário, um menu de serviços, um menu de animais, o menu de vendas e não sei o que, e aí entendeu? Então a ideia é a gente sair do modelo de comandos já para a parte gráfica. HTMLzinha, pegando os campos e tal. Então, a ideia de a gente ter comandos e mensagens é conseguir fazer um sistema completo, né? Ou seja, que vai desde o back-end, as estruturas de dados, até a interação com o usuário e o sistema de erros. E isso tudo é muita coisa, entendeu? A gente vai construindo a disciplina de forma que, para vocês terem noção, nos semestres anteriores, né, e em outros professores, o povo só vai programar um sistema todo no trabalho final. Quando eles chegam no trabalho final, é que eles vão sentar para até fazer uma coisa de ponta a ponta. Entendeu? Essa ideia de construir várias coisas de ponta a ponta não é comum, não é a regra, é a exceção. Entendeu? E aí, por isso que a gente tem a ideia dos comandos. Hello, querido, seja bem-vindo. Ok? Aí depois de fazer o processo de seguir, a gente vai para que parte? Tweetar. Tweetar uma mensagem com várias palavras, mostrar a timeline e mostrar as próprias mensagens. Tweet da Sara: hoje estou triste. Depois a Tina twitta: ganhei chocolate. A Sara twitta: partiu RU. E a Tina twitta: chocolate ruim. Quando a gente vê na timeline, a gente vê de frente para, ao contrário, né? Na ordem do tempo. Então, imaginando que cada Twitter ganha um identificador único aqui do sistema, na timeline do Goku a gente tem, Goku não segue as duas, né? Então o último Twitter foi chocolate ruim, depois partiu RU, depois ganhei chocolate, depois hoje eu estou triste. 0, 1, 2, 3. Ok? Aí, unshift. Uma coisa que eu me confundi, né, foi nessa questão dos números aí. Tipo, os tweets estão numerados de maneira diferente na timeline do Goku. Aí já nas mensagens de quem tweetou já está diferente. Nas mensagens de quem tweetou? Não, tá 1, 2, 3. Lá nas mensagens pode estar o Twitter da Tina. O primeiro, ganhei chocolate, pode estar 0. E o segundo pode estar 1. Não, é porque, se esse for o primeiro Twitter lançado, ele ganha o identificador 0. Então esse cara é o 0 porque foi o primeiro Twitter. A gente já fez isso de identificador, é só colocar o estático, né? Next ID estático. E todo novo Twitter você dá um Next ID para ele. A gente já fez isso. Ok? Então a classe que cria os Twitters, ele tem lá um identificador estático, algum Next ID. Toda vez que dá um Twitter, ele vai colocando a nova. Então quer dizer que ele vai ficar na classe do Twitter, não do usuário, né? Tá. No diagrama está no usuário. Tá no usuário. No diagrama, ele está no... o usuário, ele sabe os twitters que ele fez. Está aqui, minhas mensagens. Só que o mesmo objeto tweetado está tanto nas minhas mensagens dele, quanto na timeline. Tem que adicionar os dois, né? Exato, mas qual é a ideia? Se é o mesmo objeto, na verdade, eu não criei aquele cara uma vez... Se eu criar a cara uma vez, tem um elemento instanciado. Está aqui, na mensagem lá, no array da Tina de minhas mensagens. O que acontece se ela alterar o Twitter que está lá na minha mensagem dela? Se ela alterar esse cara? Altera a mensagem de todos os outros? Não. Por que não? Não. Quantas... peraí, volta aqui, Vamos aqui, vamos olhar aqui para cá, tá certo? Vamos aqui. A Sara twitta: hoje estou triste. Novo Twitter: hoje estou triste, identificador 0. Você deu um novo, na verdade, criou um objeto.
que é que você faz com esse objeto? Coloca esse objeto dentro da lista timeline de cada um dos teus seguidores e também na minha lista de minhas mensagens, porque eu sei as mensagens que eu mandei. Então, o mesmo objeto está na minha lista de minhas mensagens e na lista de cada um dos seguidores. Cada um desses seguidores tem a referência para o mesmo objeto ou uma cópia do objeto? A referência, porque eu só dei new uma vez. Se eu dei new uma vez, ele foi criado uma vez. Na hora que eu dou um push, na hora que eu insiro ele na timeline, eu estou inserindo uma referência para aquele elemento. Então, na verdade, esse cara só existe um elemento, um objeto criado, que está sendo referenciado tanto por mim, em minhas mensagens, quanto por cada um dos meus seguidores. O que acontece se eu chegar lá, nesse objeto que está lá nas minhas mensagens e alterar o texto? Vai alterar em todos os lugares, porque todos eles são apenas uma referência para o mesmo objeto. Ok? Então basta mudar em lugar. Exato. Por isso que é aquela parte, né? Você twitta, tá aqui, ó. 0 Sara, hoje estou triste, 0. Tem tanto no timeline da Sara, né, a mensagem da Tina, quanto no timeline do Goku. Ó, esses dois caras aqui são a referência para o mesmo objeto, ganhei chocolate. Ok? Então quer dizer que cada Twitter teria seu ID, diferentemente de todo usuário. Vamos supor, o ID no Twitter 0 da Maria é 0, no Twitter do João é 1. Sim, Exato. Cada identificador é único. Era isso que eu queria dizer. Tava pensando nas mensagens da Tina, o primeiro Twitter que ela mandou. Não. Não é 0, 1. O Goku já tá 1. Não. Cadê? Não é? Ó, Não foi o primeiro Twitter que a Tina fez? certo. Aí não devia estar 0 lá nas mensagens dela, tem que estar 0. Não, ó. O identificador é geral. A Tina não tem um Twitter 0, o Goku não tem um Twitter 0, não. Primeiro que twittar, o identificador é global. Entendeu? É como se eu tivesse um gerador de Twitter. Toda vez que o gerador de Twitter é chamado, ele cria um Twitter com identificador único. Então, só depois que aquele cara é criado, vai ter o 2. Então, se eu emitir a primeira mensagem, eu sou o 0. Eu emiti uma mensagem 0. Aí ela emitiu uma outra mensagem. O dela é 1. Aí eu emiti outra. Agora, meu próximo Twitter tem identificador 2. Nunca vai existir 2 Twitters. Nunca vão existir 2 Twitters com a mesma mensagem. E realmente não ficou descrito, né? Não tem que cada um tem um identificador global. Vamos lá. Aí, outra coisa confusa aí, da parte 3 e a parte 4. tudo bem. A parte 3 é confusa por causa da questão dos identificadores, né? Não. Tem uma parte aí que... tu alterou. Tem. Tinha uma parte dizendo que a parte 3 é editar, já foi publicado, e na parte tinha editar, já foi publicado. Corrigir. Dá muito trabalho fazer isso. Ok. Aí uma coisinha nova e interessante, né, que é bem bobinha, é mostrar apenas as mensagens não lidas e alterar o texto de uma mensagem que já foi tweetada. O Regis me explicou que o certo é tweet. É com um T só. Eu não sabia. Eu tenho que consertar, porque eu nunca usei, eu não sabia. O tweet é T-U. Exato. Twitter é que é o sistema. Mas eu não sabia, vocês não tinham me dito. Isso aqui eu também não corrigi. Alterar o texto da mensagem foi editada, editar a mensagem foi publicada. Então aqui, ó, tem uma coisa nova. A atividade tem uma coisa nova. Pedir as mensagens não lidas. A Sara pede as mensagens não lidas, não tem nenhuma porque ela tinha feito lá em cima um timeline, né? Aí depois a Tina faz 3 tweetagens. Aí ela pede as mensagens não lidas, mostra as 3 mensagens. Aí ela pede novas mensagens não lidas, como ela já leu. Aí não volta nenhuma mensagem. Para fazer isso, eu usei um array para ir pegando as mensagens que ela não colocava. Quando eu pedia para
Pra mostrar as mensagens, eu zerava, eu declarava o novo. Só que tem uma forma muito mais fácil. Bora lá. Tem uma forma muito mais fácil. Vou colocar um true e false. Não, ó. Aqui nas orientações, não sei se vocês já, quando receberam a primeira mensagem, a primeira versão, já tinha isso daqui, né? Que diz bem direitinho o que é que cada método faz, né? Que diabo é isso, essa barra de reprodução aí? É quando vai chegando perto do fim, ó. Acabou. Entendeu? Quando vai chegando perto do... Ele começa aqui e aí quando você vai chegando perto do fim ele vai avisando. O X é muito chique. Dicas com o Nico. É estranho por causa que tem um número. Não parece ser uma barra de progresso. É verdade. É pra porque... no tempo de um vídeo. É porque eles estipulam em tempo de leitura. Dado o tempo de leitura médio, aí ele estipula, por exemplo, se você fosse ler de forma corrida, esse artigo demoraria 8 minutos para ser lido. Poderia só botar. É porque é do template do Jekyll, então esse daqui eu posso até tirar. Né? Achei tão bonitinha a barrinha vermelha enchendo. Né? Parece de vídeo. Cada parte do vídeo, quando vai. Eu tava pensando aqui já. Então bora lá, ó. O que é que ele diz aqui? Vamos lá. No método Twitter, na verdade era twittar, adicione o objeto tweet com um T só, criado na sua lista de minhas mensagens. Aqui tem o mesmo objeto, vírgula, adicione na timeline de cada um dos seus seguidores. Ok. Quando for adicionar os tweets com um C só, um T só na sua lista de mensagens, quanto na dos seguidores, adicione na frente da lista, que é o unshift. A gente não faz o push? Push coloca no final. Como é que tira do final? Pop. Exato. Push adiciona no final, pop retira do final. Unshift adiciona no começo, shift retira do começo. Ok? Professor, você podia fazer uma tabelinha que nem o João fez pra gente modelar, com todos os nomezinhos. Minhas ventas, nem a pau. Achei isso no site, pô. Vocês deram. Eu vou fazer aqui. É só botar no Google, ele explica bem direitinho. Muito difícil, professor, não dá pra carregar no bolso. Não. Esse aqui é carregar uma planilha. Não, mas era útil, Unshift. Tava com favorito. É só mudar lá. Oi, como fazer isso? Eu já falei, pessoal, eu já falei isso uma vez e eu vou falar de novo. A minha concepção é que vocês, independente da área que escolheram, estando aqui, são pessoas que estão aprendendo a resolver problemas. Ok? Independente de se vocês vão utilizar arte, se vocês vão utilizar programação, se vocês vão utilizar desenho, a pessoa tem um problema, você tem que resolver. Então, o nível de desenrolamento que você tem que aumentar conforme os semestres vão passando. Né? Então, ou seja, o Google é seu melhor amigo. Então, é bom a gente receber as coisinhas prontas, né? Vocês não vão achar isso daqui do jeito que está aqui em canto nenhum da internet, porque eu já rodei ela de cima e de baixo, em todos os idiomas que eu conhecia, que o Google era capaz de traduzir. Então, já tem muita coisa pronta, né? Pelo menos tem muitos problemas para vocês resolverem, né? Então, vocês vão ser pagos e o salário de vocês vai ser proporcional à capacidade que vocês vão ter de resolver problemas. Essa é a verdade. Ok? Graças a Deus. O negócio do shift. Ah. Tá, eu coloquei no começo da lista, mas aí como é que eu faço para identificar? O que Como ele assim? vai me dizer? Porque tu disse que está usando isso para identificar qual é o novo. Não, é porque quando você twitta, você tem que se você colocar no final da lista do teu seguidor, ele vai aparecer como se fosse a última mensagem. Então você vai colocando no começo da lista para estar sempre no topo da timeline, cada novo Twitter, para ficar na ordem contrária do... É tipo uma pilha. Contrária para apresentar. Agora a questão de... Você estava falando...
Não lidas. Não lidos é fácil, ó. Cada usuário não tem uma timeline? Cada usuário tem uma timeline. Ele também tem um contador de mensagens não lidas. Simples assim. Ele tem um contador de mensagens não lidas, ó. 0 mensagem não lida, ele tem. Aí eu tuito. Coloquei uma mensagem na timeline dele, contador mais. Quantas não lidas ele tem? Aí ela tuita, vai lá, contador mais. Quantas mensagens ele tem? 2. Quando ele for lá pedir as mensagens não lidas, eles pegam as 2 primeiras da lista. Entendeu? Ele pega as 2 primeiras da lista, retorna e faz o que com o contador? 0. Bonito isso. Simples, né? Simples? É. Não, porque aí você pode pensar da forma complicada. A forma complicada é, você tem um vetor de inbox, aí depois você tem um vetor de timeline. Quando o cara vai tweetando, ele vai colocando tudo no vetor do inbox. Aí quando o cara lê, ele pega todas as mensagens e move do inbox para timeline. Funciona? Funciona, mas é muito mais fácil usar o contador. Podia colocar um true ou false? Não, porque você não sabe quantas estão não lidas. Sim. Mas aí, não pode ser true ou false. Ó, pergunta interessante, ó. E se cada um dos tweets tivesse um booleano dizendo se foi lida ou não foi lida, resolve ou não? Não, por quê? Depois também tem que pegar, né? Vai pegar a mensagem. Quem consegue alcançar aí? Porque se tivesse os usuários e não fosse. Perfeito. Já Exato, porque o mesmo objeto tweet é compartilhado entre vários usuários. Então você não pode mudar o objeto, que se você muda o objeto, você está mudando para todos os usuários. Você não pode tocar, assim, né? Manipular, alterar o objeto. O objeto ele está ali apenas para ser lido. Se você quiser guardar alguma informação referente a ele, aí você tem que guardar em outro lugar, ok? Não nele diretamente. A não ser que ele tivesse, por exemplo, uma lista de pessoas. O tweet poderia ter uma lista de pessoas que deram like. Existe like no tweet? Não, né? Não sei. Não existe retweet, né? Mas, por exemplo, se você imagina... o que é que tem like de coraçãozinho? Instagram. Imagina que é o Instagram. O Instagram é muito parecido com o Twitch, na verdade, né? O Twitter tem um like, você dá um coraçãozinho na mensagem. Tem o Twitter também? Então, o que seria esse coração? Se, por exemplo, a Sara, que está seguindo a Tina, quisesse dizer que gostou da mensagem. Como é que eu modelo isso? Como é que eu escrevo isso? Cada mensagem tem que saber quem foram as pessoas que curtiram. Então, a mensagem, o tweet, teria uma lista de curtidores, se assim a gente pudesse dizer, né? Então, a Sara coloca... a Sara não olhou aqui na sua timeline e tinha que a Tina escreveu amo, né? Aí ela poderia dizer assim, like, no número 5. Aí ele vai ver, like, Sara, número 5. Cada tweet não tem um identificador único? Aí vai lá. Dentro da timeline da Sara tem algum tweet com identificador 5? Tem. Aí o que é que eu faço? Pego o nome da Sara e adiciono na lista de curtidas desse tweet. Aí todas as pessoas que olharem o tweet vão poder ver o quê? A Sara curtiu esse tweet, porque é o mesmo objeto compartilhado entre todos. Meu povo, eu não sei se vocês vibram comigo, mas isso é lindo, cara. Tu é doido, mano. Isso é lindo demais, mano. Isso é lindo demais. A gente, tipo assim, vê modelado, caramba, é muito, muito legal. Eu vou botar essa funcionalidade de dar like aqui. Ficou muito legal. É legal porque dá pra gente vislumbrar o que pode ser feito com o que a gente tá tendo aqui. Por mais que tenha toda aquela coisa visual na frente, né? No fundo é isso. Você tem várias listas e você vai selecionando o sistema dessa lista. E é interessante que não sei se vocês já foram para palestras, design thinking, uma série dessas outras formas de produzir software, né? A interface ela é extremamente importante para a pessoa entender o que é que o software faz.
Para ela entender o back-end, às vezes ela precisa do front-end. Por isso que vocês têm um front-end. Isso daqui é um front-end. Não sei se vocês percebem. Entendeu? Meio rústico, né? Porque, por exemplo, a gente não trabalhava assim semestre passado. Essa ideia de trazer isso daqui foi desse semestre. Então, antes vocês só tinham requisitos e modelo. Aí o que é que ficava faltando, que a gente foi percebendo? Que as pessoas não entendiam como é que o sistema funcionava. Então elas tinham que fazer um modelo, tinham que fazer uma implementação, aí depois vinham os menus ou sei lá o que, e no final eu ficava pensando, meu Deus, como é que isso daqui vai funcionar? Entendeu? Então a ideia de a gente começar com o front-end, mesmo que assim cru e extremamente simplificado, é essa. A gente entender como é que eu vou interagir com o sistema, para que eu saiba o que é que o sistema tem que resolver na minha vida. Porque aqui está muito claro, eu sei que ele tem que resolver esse meu problema aqui. Eu sei que ele tem que receber essa entrada e dar essa saída. Como a gente vai fazer? É modelo, é ferramenta e blá blá blá. E depois transformar isso daqui numa cara bonitinha, é um pulo, né? Assim, porque já tem tudo funcional, é só dar uma cara bonitinha para isso daqui. E o último é editar, né? Editar é a mesma coisa do like. A questão é que o like teria que mudar aqui o tweet. Ok, alguma dúvida sobre o Twitter? Não, tá muito legal, hein? Tudo bem. O tratamento de exceções ele é para facilitar a sua vida, não para dificultar. Porque ao invés de você ter que ficar, por exemplo, olha esse caso bem aqui, ó. Um caso desse daqui, ó. Editar, Tina, a mensagem 5, dizendo que odeia muito. Então, ao invés de ela dizer que gosta, ela vai dizer que odeia muito. Quais são os erros que podem dar aqui? Tina pode não existir. Mensagem 5 pode não estar na timeline da Tina. Entendeu? Então, só que a gente tem dois erros. Você quer fazer dois if else? Você não quer ter que fazer dois if else. Você quer dar o get lá e quando Tina não existir, ele estoura dizendo que Tina não existe e eu não me preocupo mais com nada. Ou então quando esse 5 aqui, eu tentar pegar esse 5 e ele não existir, ele estoura e eu não mexo mais em nada. Então a ideia do tratamento de erros é pensar no mundo perfeito e se livrar de todos os possíveis problemas que possam acontecer na minha vida. Ok? Agora vamos para outra atividade, tá certo? Só para eu motivar vocês em relação ao que a gente vai começar a ver agora, tá bom? Então vamos aqui para a clínica veterinária. Você já deixou claro o negócio da avaliação? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Só de pensar em fazer prova eu fico triste, porque eu vou ter que corrigir, entendeu? Então eu fico assim muito triste. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eu sei que tem muita gente que deixou o trabalho pela metade, fez trabalho incompleto, entregou tudo e etc e tal. Então, a gente precisa de um ponto de nivelamento disso daqui, tá certo? Eu acho que o Twitter está bem claro, está bem explicitado, ok? Então, eu vou dar... Eu vou, tipo assim, claro, tudo que você fez eu vou levar em consideração, tá certo? Não é porque você fez o trabalho que você vai ganhar um ponto por estar fazendo esses trabalhos. Mas a gente precisa parar de um ponto e dizer eu sei fazer isso ou não sei fazer isso, certo? Então eu vou avaliar as atividades do Twitter que vocês vão fazer. Essa eu vou sentar e pelo menos essa eu vou avaliar todas, vou olhar os códigos direitinho e eu vou dar uma pontuação por isso. E agora é hora de você dizer, de tentar e poder dizer, eu não sei fazer isso, ou então eu sei fazer isso, ou então não dá mais para correr atrás, ou então eu tenho muita coisa que eu estou em atraso, ok? Porque a gente vai botar um pouquinho mais de maisena no caldo hoje, tá certo? Tudo bem? Mas por quê? Mas por que a gente vai colocar? É a mesma questão das exceções. A gente vê exceções, acha difícil, mas depois entende, caramba, facilita muito a nossa vida, não é verdade? A mesma coisa que a gente vai ver aqui é repositórios genéricos, tá certo? Com template. Então, vamos entender por que é que eles existem e aí depois que vocês aprenderem, vocês não vão querer mais fazer nada sem eles. Combinado? Aquela hora tá no horário de verão? Tá no horário de verão. Beleza. Ok? Então, vamos aqui ao Batman.
São 2h50 mesmo. Vamos olhar aqui, clínica veterinária, ok? Olha que bonitinho. Você deve ser capaz de desenvolver um sistema de uma clínica veterinária que deve ser capaz de, depois eu corrijo, cadastrar clientes pelo ID do cliente, mesmas regras de sempre. O ID do cliente deve ser único, o cliente tem um ID e um nome de múltiplas palavras, mostrar cliente por ID, mostrar todos os clientes. De boa, né? Então, tem hashtag na frente, a comentário não vai ser processado. Tem espaço na frente, também não vai ser processado. Então, adicionar cliente, vou adicionar o Luke, que é o ID, e o Luke Skywalker, que é o nome, a Leia, que é a princesa Leia, o Vader, que é o Darth Vader, e quando eu tentar adicionar a Francileia, o que acontece? Por quê? Porque eu já adicionei a Leia. Então, quando eu tentar adicionar a Leia de novo, a Francileia, ok? Se eu pedir para mostrar, se eu der um get cliente no Vader, o que é que vai aparecer? Cliente Vader, Darth Vader. Se eu pedir para pegar todos os clientes, vai aparecer quem? Luke, Leia e o Vader. Só que isso está errado porque era para ser ordenado, mas tudo bem, não pedi. Tudo bem, né? Moleza? Beleza, adicionar o cru de lá de sempre. Cadastrar animais. Cada animal tem um ID, um nome e uma espécie. Cada animal cadastrado deve receber um ID único, inteiro, crescente do sistema. Já fizemos isso várias vezes, né? Ok? E um cliente não pode ter 2 animais com o mesmo nome. Certo? Então, bora lá. Vou adicionar um animal. Ele tem um nome e uma espécie. O sistema vai dar para ele um ID numérico único. Só que o mesmo cliente não pode ter 2 animais com o mesmo nome, ok? Então eu posso ter um cliente com o Rex e outro cliente com o Rex. Mas eu não posso ter 2 clientes com o mesmo animal chamado Rex, ok? Não, bora lá. Eu posso ter um animal cadastrado com o nome de Rex no sistema. E você também pode. O que não pode é eu ter 2 animais com o mesmo nome. Eu. Tudo bem, tudo bem. Bora lá. Então nós temos aqui... Seja bem-vindo, querido. Quem sois vós? É o cara que Tava aqui antes. Ele sempre vem pra... Ele é da nossa turma. Tá ouvindo isso? Hã? Ele é da nossa turma, mas ele está só acompanhando a aula. Ah, mas tu não está imatriculado, não. Ah, seja bem-vindo. Ok. Minha memória não é lá essas coisas, meu povo. Foi mal. Ok, ó. Então, vocês estão vendo. Requisito: cadastrar animais, mostrar um animal, mostrar todos os animais. Égua. Se parece com a mesma coisa que a gente fez aqui, não é verdade? Muito parecido. Não é mais paciência, né? A vida, né? Então, adicionar um animal pro Vader. De onde é que veio esse Vader? O cliente. Você percebe que a gente está pegando uma coisa que a gente já usou lá em cima e está só dando a continuidade para coisa. Tá melhor de entender assim, porque antes a gente colocava os comandozinhos, né? Antes era só usando assim. Aí eu estou vendo se passando os exemplos fica mais fácil de acompanhar o que está acontecendo. Ok? Então, ó, vou adicionar um animal para o Vader, Rex, que Rex é um gato. Ok? Adicionar. Xani é um urubu. Ok. Tudo bem. Só que se se o Vader tentar adicionar outro animal Rex, o que é que vai aparecer? Rex já existe. Não pode ter o mesmo nome para o mesmo cliente. Aí mesmo... coitado dos 2 animais com o mesmo nome. Qual é o nome desse gato? Rex. E desse? Rex. É criativo. Vamos botar isso daqui de Rex filho? Não, Rex. Por quê? Porque quando eu chamar eu quero que venha tudo embora, Rex. Aí vem tudo de comer. Vamos lá. Ó, pegar cliente. Vamos lá aqui. Pegar cliente. Tem, querida. Desculpa. Pegar cliente. Vader é o cliente e os animais que ele tem. Qual é?
O animal 1, primeiro que eu cadastrei, que é um gato, e a Xaninha, que é um urubu. Vamos adicionar aqui pro Luke a Rosinha, que é uma chinchila, ok? O Luke tem uma chinchila chamada Rosinha, ok? É porque a chinchila é preta. Nunca viram uma chinchila, não? É tipo um porquinho da Índia. A chinchila é um animal de pelo mais macio do mundo. Sério. Exato. Mas assim, de todos os animais, não sei se é o mais, né? Porque o mundo tem assim. Mas de todos os animais domesticados, ela é o animal que tem o pelo mais macio que existe. Né? É como se fosse um hamster, né? Mas é tipo assim, um hamster com um índice de fofidão 1000, entendeu? Bora lá. Ok. Então, qual vai ser o ID da Rosinha? O ID da Rosinha é o quê? 3. Porque não é cada um que recebe um? O ID 1 foi pro Rex, 2 foi pra Xaninha e o 3 vai pra Rosinha. Quando eu pedir todos os animais, vai aparecer o quê? Os 3 animais. Rex, a Xaninha e a Rosinha. Se eu pedir só o animal 3, quem é o animal 3? É a chinchila do Skywalker. Não é? Ok. Consigo adicionar e adicionar pessoas, né? Obter pessoas. Cadastrar animais em clientes, né? E agora vamos para a terceira parte. A gente tem que ser capaz de adicionar serviços à clínica, né? Então, eu posso adicionar um serviço de tosa de R$30, o banho de 15 e o tingimento de 150. Ok? Uma tinta natural, sem amônia, né? E tal. Até seu pudo rosa que você sempre sonhou, né? Um tonalizante, ok? Aí eu posso, da mesma forma que eu adiciono serviços, também ter o mesmo tratamento de erro. Se eu tentar adicionar um serviço que já existe, o serviço já existe. Se eu tentar obter ou remover um serviço que não existe, serviço não existe. Professor, isso é um saco. Eu vou ter que fazer 3 vezes a mesma coisa? Sim. A não ser que você aprenda a usar templates. Ok? Então, vamos pegar aqui todos os serviços da clínica. Ok, quarta parte. Vender serviços para um animal, passando o ID do cliente e nome do animal. Para cada venda, dê um ID inteiro, único, crescente. Isso eu já sei fazer. Mostrar as vendas, mostrar o dinheiro recebido e tratar os erros. Beleza. Vamos vender para a Rosinha do Luke uma tosa. E vender para o Rex do Vader um banho. E o Luke decidiu pintar a Rosinha. Então ele pediu um tingimento para ela ficar rosa de verdade. Ok? Se eu tentar vender para o R2D2, o que é que vai aparecer? R2D2 não existe. Se eu tentar vender para o Chuchu do Luke, Chuchu não existe. Se eu tentar vender uma castração para a Rosinha, castração não existe, né? Se eu quiser saber de todas as vendas todas as vendas que foram executadas no sistema, a gente tem o quê? A tosa, o banho e o tingimento. Ainda dá o tanto que lucrou, né? Foi uma tosa mais um banho mais um tingimento que dá, vamos ver aqui, uma tosa 150, tosa 30 mais tingimento mais banho 195. Ok? Então, vamos tentar entender como é que a gente modelaria isso. A gente teria que ter a mesma coisa sendo feitas várias vezes. Os mesmos tratamentos de erros, os mesmos códigos de adicionar, os mesmos códigos de obter, de transformar a lista, de pegar a lista e etc, etc. Mas ninguém é bocó de ficar fazendo a mesma coisa, né? Então, gente preguiçosa, assim, no bom sentido, né? Preguiçosa. Gente preguiçosa, né? Preguiçosa no sentido de que não gosta de ficar fazendo coisas desnecessárias. Inteligente e preguiçosa, né? Na verdade, porque acha desnecessário. Então vamos nós. To PDD.
mkdir S10 episódio 1 template. S10 episódio 1. Pronto. Então, a gente já tem aqui. Copiei. Pronto, daqui a pouco a gente chega aqui, tá certo? Daqui é só uma gambi preguiçosa que eu fiz. Daqui a pouco a gente chega nela. Então, vamos nós. Ok? Vou fazer um repositório.ts. Ok? Então, vamos fazer de conta que eu estou fazendo um repositório para guardar. Qual foi a primeira coisa que a gente viu? Tudo bem. Vamos fazer uma classe bem simples aqui. Classe cliente. Vou fazer uma bem simples aqui. Cliente tem um nome que é do tipo string constructor nome string desse ponto nome recebe não. Bem simples a nossa classe. Vou fazer um repositório, ok, que vai guardar pessoas, beleza? Tudo bem? Vamos fazer quais são os métodos que a gente precisa. Só uma dúvida. Quando é que a gente sabe que tem que começar a fazer um construtor? Não entendi. Ali o nome. É quando, eu quero saber quando criar um construtor não parâmetro. Como normalmente quando eu for criar um cliente, eu já quero dar um nome para ele, então eu coloco já no construtor. Por exemplo, uma agenda. Não tem muito o que construir, né, na agenda, então você constrói ela vazia e depois vai adicionando as coisas. Só que aqui o cliente, é mais fácil eu criar o cliente já passando o nome da hora que eu dou no new. É mais uma questão de comodidade, se é isso que você está perguntando. É mais você imaginar como é que você vai usar isso. Como é que você quer usar isso? Primeiro cria o cliente, depois dá um ponto, nome, recebe alguma coisa? Você quer já passar o nome na hora que constrói? Entendeu? É mais de você imaginar o que é mais cômodo para você na hora que está utilizando. Então você não precisaria passar nada no construtor, mas o que você não passar, você vai ter que setar manualmente de um por um depois, né? Ok? Então bora lá. Quais são os métodos que eu preciso ter no repositório? Um repositório numa classe que guarda coisas, por exemplo, guarda clientes. Vou precisar de uma rede de clientes ou um mapa de clientes. Na verdade, alguma coisa para armazenar os meus clientes. Então, vamos pensar aqui num mapa. É um map de quê? Normalmente a nossa chave é de que tipo? String, né? String cliente. E quando a minha chave for um inteiro? É só converter de inteiro para string. Okay? Então, quais são os métodos que você faz? O que é que normalmente você faz em relação aos clientes, telefones, pessoas, animais, etc. Você tem que fazer o quê? Vamos lá. Quando você pensa em dados, né, nos teus dados, ou dependendo de onde você está, você pode chamar de modelos, ou então POI, DOI, sei lá, esqueci como é que eles chamam, né? Você normalmente quer guardar e obter, não é isso que você faz? Guardar e obter. Adicionar pessoas, obter pessoas, pegar a lista das pessoas. Adicionar animais, pegar um animal, pegar a lista de animais. Adicionar telefones, pegar um telefone e pegar a lista de telefones. Então, quais são os métodos que a gente vai ter aqui no nosso repositório? Um get. Um get que eu passo o quê? Uma chave, né? Não é chave, valor? Então, uma chave do tipo string me retorna um objeto do tipo cliente. Eu não estou guardando clientes. Então, ele tem que retornar para mim um cliente. Vamos pensar nos outros métodos, depois a gente dá corpo para eles, tá bom? O que mais? Set. Eu posso pegar o cliente e alterar o cliente que eu peguei, não?
Então, 7 aqui não cabe muito, né? Você vai adicionar clientes. Adicionar clientes, boa. Tenho que ter um método de adicionar, né? ADD. O que é que eu adiciono? Um cliente, né? Um cliente eu tenho que passar também o quê? Uma chave. E um cliente. Depois a gente vê a implementação, né? O que mais que eu tenho que ter? Adicionar, obter, remover. É o que a gente vai utilizar para guardar tudo. Quando eu precisar guardar alguma coisa, ao invés de eu ter que implementar tudo do zero, adicionar, verificar se não existe, emitir uma exceção, remover, ver se não existe, emitir uma exceção, obter, ver se não existe, emitir uma exceção, pegar uma lista, pegar não sei o que, a gente vai utilizar isso aqui tipo para tudo. Chave mestra. Ok? Então agora eu preciso de remover. Remover recebe o quê? Eu quando eu quero remover, eu já digo sai. Eu já digo quem é o cliente que eu quero remover ou removo normalmente pela chave? Pela chave. Passo a chave e aí ele me remove, né? Remove o cara que tem aquela chave. Ok. Falta o que mais aqui? Você não queria talvez confirmar não a remoção? Tá um bolão aí. Não, eu lanço uma exceção se der errado. Mundo fantástico, mundo de Bob, né? Não, tipo assim, vai dar tudo certo. Se der errado, nada de avisar que deu errado. Eu lanço o erro, cuide alguém do erro que deu. Ok? O que mais? ToString no repositório. Pode. O complicado do ToString é que eu não sei o que é que eu estou... do cliente é fácil, né? Eu sei o que eu estou guardando. Mas vamos deixar o ToString para depois. Falta um método só aqui. Falta um método só aqui. Pegar todos. Não é verdade? Quero saber quem são os clientes que estão na minha lista. Então eu posso pedir os values, né? Pensando na mesma forma do mapa. Não é assim? Eu não tenho os keys e os values. Ok? Poderia até usar um get values aqui, ou então poderia usar um get keys aqui. Keys e values. Ok, acho que já tenho tudo aqui, né? Acho que já tenho tudo. Vamos implementar então construtor. O que é que eu faço aqui? Mapa recebe new map de string e cliente. Isso aqui é desse ponto mapa. Como é que eu adiciono esse cara aqui no mapa? Ponto 7. Mas antes de dar o 7, o que é que eu tenho que verificar? Se ele já existe. Porque se ele existir, eu adiciono? Não. Então, como é que eu sei se ele existe? Se des.mapa.res, se ele tem essa chave, o que é que eu faço? Retorno falso? Dou um errozão lá, ó. True. Dou um erro para dizer o que? Cliente que não já existe. Lindão. Como se ele passou por isso, né? Lembrando que o throw ele dá um salto, né? Ele não apenas sai da minha função, mas ele vai saindo das funções, vai descendo na pilha, né? Mas não, você começa na main, chama uma função, que chama outra, que chama outra, que chama outra, já vai subindo, descendo, subindo. Quando ele estoura, ele começa a descer, achando alguém que trate a exceção, né? Então aqui, como eu sei que não tem ninguém, dou um set, vou colocar em que posição? Key, vou colocar o que? O meu cliente. Como é que eu dou um get? O que é que eu tenho que testar primeiro? Se ele o quê? Se ele já existe, né? Porque se ele não existir, o que é que eu faço? Errinho. Ó, pega o cliente Vader para mim. Aí eu vou verificar. Se ele não existir, aí o que é que eu faço? Exceção. Ele
Não existe. Se ele existe, o que é que eu faço? Retorno o quê? This.mapa.get. Pego a key. Aqui ele vai dar um erro porque ele vai dizer, olha, o resultado de key pode ser undefined. Né? Aí você contorna assim, você pega na variável, né? Seja o cliente isso daqui. Se cliente, né? Se não existir cliente, que é o mesmo caso desse daqui, né? Então, eu posso fazer as duas num só, né? Primeiro eu tento pegar, se não conseguir pegar, o que é que ele vai retornar para mim? Undefined, não é isso? Então, fazer assim, ó. Jogar isso aqui para baixo, que é a mesma coisa, né? Eu tento pegar o cliente, eu pego isso daqui, correto? Ups, ó. Ui. A mesma lógica. Eu tento pegar o cliente, ok? Se ele não existir, cliente não existe. Porque se ele não existir, o que é que ele retorna para mim? Undefined. Se o cliente não existir, eu digo cliente não existe. Se o cliente existir, o que é que eu retorno? Cliente. Bora remover. Como é que a gente remove aqui? This.mapa. É o que aqui? Delete. O que é que o delete faz? Retorna para mim? Olha que prático, né? Ele já retorna dizendo se conseguiu ou não conseguiu. Professor, eu não gosto de usar mapas. Posso voltar para os vetores e ficar usando for? Merece. Merece, meu filho. Vocês se merecem, você e o for. Você não precisa verificar se existe para remover? Ah, é verdade, porque se não existir, aí eu tenho que dar um erro, né? Então bora lá. Mas aí nesse booleano ele já não retorna. Só que a minha função remover não retorna nada, então eu não posso retornar. Eu tenho que transformar isso daqui num erro, numa exceção. Então, se isso daqui deu errado, é porque o quê? Se isso daqui deu errado, é porque ele não conseguiu remover. Não é verdade? Se ele não deletou, aí eu faço o quê? Throw cliente não existe. Se deu certo, já removeu, não preciso fazer mais nada. Correto? Bora lá. Quero pegar os valores. Valores é de que tipo? Não. O que são os valores? Uma lista de clientes, né? Remover não faz nada? Não, ó, ele remove aqui, ó, ele tentou remover. Ele manda o mapa remover. Se o mapa conseguiu, já acabou. Se não conseguiu, aí dispara a exceção. Os valores, para mim, eles são, a gente vai fazer como um array de clientes. Normalmente isso é feito com iteradores, mas para ficar mais visível e mais claro para a gente vai fazer com array, tá bom? Então, o que é que eu quero retornar? Um array de cliente. Se eu já estivesse trabalhando com array aqui dentro, era só retornar o array, mas como eu estou trabalhando com mapa, eu tenho que criar um array, adicionar os elementos dentro dele e retornar. Nada que não seja facinho de fazer, né? Seja um array do tipo new array de cliente. Para cada elemento do this.mapa.values, para cada um dos valores, array.push de elemento. E no final eu faço o quê? Retorno array. Não é isso que ele quer? Todos os meus clientes? Tá aqui, todos os meus clientes. Professor, por que você não retorna um mapa? Porque o mapa não é tão
fácil de interar, mas é mais óbvio retornar um vetor. Ok? Se eu quisesse as chaves, as chaves seriam o quê? De que tipo são as chaves? São strings, né? Então as chaves, na verdade, é um array de strings. Diz. Se quiser fazer um toString para retornar aos clientes, tudo bem? Para retornar a string ao invés dos clientes, não é legal. Porque retornando os clientes, você pode transformá-los em string depois. Tá bom? Daqui a pouco a gente faz as nossas gambis mágicas, tá bom? Vamos terminar isso daqui, vamos fazer a mágica acontecer e a gente tira alguns coelhinhos. Mesma coisa, só que as chaves são, na verdade, um array de strings. Array new, array de string. A mesma coisa que esse, só que agora eu vou andar nos... Valeu. Por que o let me Ah, tá, ele tá pedindo aqui, né? Array de... Ixi. Porque string é minúsculo em todo canto, não? A tua string dá erro minúscula? Alguns ele aceita, alguns outros cantos ele só aceita só maiúsculo. Tipo, quando eu vou dizer qual é o tipo da... Quando você diz que é aí ele só aceita só maiúsculo. O que é isso? Depois tu me mostra o erro, tá certo? Eu acho legal que vocês criam altas teorias sobre os erros, sabe? Tipo assim, a pessoa chega, professor, eu tô com um problema de compilação e transpilação e máquina e BIOS e etc. Aí eu olho e digo, não, mas só o ponto e vírgula. Ele, tá. Ok. Mas depois que eu coloquei o S maiúsculo, aí ele funcionou não? Tudo bem, eu vou olhar. É estranho, né? As teorias são ótimas. Tudo bem, bora lá. Vamos terminar isso aqui que nosso tempinho tá acabando pra gente fazer a mágica acontecer, tá certo? Para cada o quê? Para cada elemento de... O que é que eu quero agora? As chaves, né? Des.mapa.keys. Isso é método, por isso tem os parênteses. Para cada um array.push de elemento e return array. Moleza. Ok. Vamos agora para a parte difícil, combinado? Isso daqui é um repositório de cliente. Você quer fazer um repositório de pessoas. O que é que você tem que fazer? Copiar tudinho, colar, e todo canto que tinha cliente você muda para pessoa. Aí você quer um repositório de batatas. Aí você pensa, meu Deus, ia ser tão bom se eu pudesse fazer só assim, ó. Isso daqui é um repositório. Queria que minha vida fosse só fazer assim, ó. Repositório de um tipo qualquer. E aí eu digo que o meu repositório é de um tipo qualquer. Aí você roda, isso funciona e você, meu Deus, é só isso. Pronto, fiz, já resolvi. O professor faz de novo, pareceu um truque de mágica, eu nem vi. Eu pisquei. Eu nem vi. Eu não vi. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, dar um Ctrl Z aqui. Ok, então vamos lá. Isso daqui é um repositório de cliente, correto? Se eu quisesse transformar isso daqui em algo genérico, utilizando o template tem um modelo. Pode ser um método ou uma classe. Que você não define qual é o tipo que você vai trabalhar. Você pode trabalhar com qualquer tipo. Então você diz assim, olha, eu vou trabalhar com o tipo T. T é tipo um padrão que é utilizado em várias linguagens, mas poderia ser qualquer outra letra ou qualquer outro nome. Certo? Poderia ser uma coisa. Vou dizer assim, é uma coisa. É um repositório de coisa, uma coisa bem cearense, né? Todos os cantos onde você tinha cliente, o que você vai colocar agora? Coisa. Aqui eu boto coisa. Aqui eu boto
Não, por não. Coisa. Professor, vai fazer isso mesmo? Não, vou fazer o F2. Coisa. Entendeu? Ah, mas aqui que era cliente, eu vou colocar todos os locais onde tinha cliente, você vai trocar por coisa. Só que coisa é muito cearense, na verdade. Então a gente vai utilizar o tesão. Tesão. Ok? Então, ó, o meu repositório é um repositório genérico de uma coisa tipo T. Ok? Então, ele tem um mapa que é de string para T. Aqui não é um cliente, aqui é uma coisa tipo Tzinho. Certo? Todas as funções a gente vai lá. A chave aqui não muda nada, né? Ó, o meu array agora é um array de coisas. Eu pego crio um array de coisas, coloco várias coisas dentro e retorno o meu array de coisas. As minhas chaves continuam sendo string, não muda nada. Aí a gente só tem um problema, né? Poxa, aqui era cliente. Como é que eu vou saber o que é que eu estou guardando? Ué, pergunta, ué. Então aqui quando eu for criar o meu repositório de uma coisa, eu dou o nome para essa coisa, só para simplificar. Então aqui eu vou ter um file type, né? Um file type, para dizer de que é essa coisa que eu estou guardando. Então aqui eu tenho um file type, que é uma string. Então toda vez ao invés de colocar cliente, eu vou colocar o quê? File type. Desse ponto. Tipo da coisa. Ia ser melhor type name, né? Type name. Nome da coisa. Ixi, mudei aqui. Type name. E olha que bonito. Que coisa fofa. Deixa eu só trocar aqui onde tinha cliente e colocar isso daqui. Diz. Eu tenho que inicializar, né? Aí agora eu tenho que desse ponto type name recebe type name. E aqui eu vou colocar como sendo private. Ai, ai, ai.